A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais uma série de estudos, Minha Posição Bíblica. E o tema que nós vamos abordar hoje é o seguinte: Enoque e Elias estão no céu? Então vamos nos preparar desde já, para darmos início então ao estudo da Palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, existe uma linha doutrinária que afirma que Enoque não morreu. Então essa linha ela se baseia no texto de Gênesis 5:24, que diz assim, ó: E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Então, irmãos, para essa linha, Enoque ele está no céu. Enoque ele não passou pela morte. Todos os personagens citados em Gênesis 5, que começa com Adão, a Bíblia vai dizer a quantidade de dias de vida, e em seguida a sua morte. Mas isso não aconteceu com Enoque. Lá em Gênesis 5:23 diz assim, ó: E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Então essa expressão ela se repete para todos os personagens descritos em Gênesis capítulo 5. No caso de Enoque, a diferença está no verso 24 de Gênesis capítulo 5. Que diz assim: Andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então mostrando assim que ele não morreu. Então Enoque ele só volta a ser mencionado na Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5, que diz assim, ó: Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então, irmãos, comparando, se a gente fazer uma comparação assim, o arrebatamento de Enoque com o arrebatamento de Filipe, a gente vai ver que existe uma diferença muito grande entre os dois eventos. Filipe, ele foi trasladado para outro lugar da terra, isso está lá em Atos capítulo 8, versículo 39, e isso não aconteceu com Enoque. Filipe ele foi para a banda do sul, ao caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, Chegou lá, ele encontrou um homem etíope, eunuco, anunciou Jesus para ele, batizou o eunuco, E quando eles saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe, e o mesmo se achou em Azoto. Agora, no caso de Enoque, foi algo mais profundo. O Espírito Santo não disse para Filipe que ele não viria à morte. Filipe, então, ele não foi arrebatado porque estava agradando a Deus, mas Enoque sim. Então, lá em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 5, diz assim, ó: Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Verso 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Então, irmãos, lá em Hebreus versículo 5, que nós acabamos de ler, né? A expressão não ver a morte não significa que Enoque não passou pela experiência da morte, né? Aqui no versículo 13 diz que todos esses morreram na fé, inclusive o Enoque, né? Então Enoque, ele não pode ser tratado como exceção à regra de que todos morreram. Então a pergunta, irmãos, que nós temos que fazer para a gente é o seguinte, né? Existe a possibilidade de alguém ser glorificado antes de Jesus, né? Então essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E quando a gente vai lá para João 12, versículo 24, diz assim, ó: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, irmãos, essa passagem aqui é uma parábola, né, que fala sobre Jesus, especificamente sobre a sua morte, né? E somente a partir de Cristo é que as portas da salvação elas foram abertas para todas as pessoas de todas as épocas, né? Então a morte ela não pôde segurar Jesus e Jesus então ressuscitou. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Davi, Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? E tantos outros morreram salvos. E hoje eles estão no Hades, né? Eles só vão sair de lá por quê? Porque Jesus ressuscitou. Então, como nós vimos em Hebreus 11, versículo 13, Enoque, então, ele morreu, né? E dessa forma não tem, desculpe, dessa forma não tem como Enoque ter sido glorificado antes de Jesus. Lá em 1 João 5, versículo 20, diz assim, ó: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. No que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, irmãos, a vida eterna, né, ela começa em Jesus. A partir dele que nós temos a garantia da vida eterna, né? Então, Enoque ele foi enviado direto para o mundo dos mortos, direto para o Hades ou direto para o Sheol. O que aconteceu com Enoque é que ele não viu a morte, né? Ou seja, ele morreu de uma forma na qual ele não teve a percepção do fato, né? Então, de acordo com a descrição de Gênesis 5, Enoque ele morreu jovem, né? Enoque ele não morreu de velhice, ele não foi assassinado, ele não morreu de doença, ele simplesmente ele não é mais visto pelos homens e acabou a história, né? Então Abraão, Davi, né? Todos eles morreram salvos. Eles estão onde? No Hades. Como eles iriam sair de lá se quem tem o poder de tirar eles do mundo dos mortos não tivesse ressuscitado? Então, irmãos, quando a gente vai lá para o livro de Judas, né, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim, ó: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então, irmãos, essa passagem aqui, ela nos dá a entender que havia uma perseguição a Enoque por causa da sua profecia. Então Deus ele não permitiu que seus opositores matassem Enoque. Então por essa razão também, né, não só por essa, porque a palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus, mas por essa razão também Deus o tomou. Ou seja, Deus abreviou a vida de Enoque numa idade bem abaixo da maioria dos seus contemporâneos, né? Lá em Isaías 57, versículo 1, diz assim, ó: Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são recolhidos sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Então o que Isaías está dizendo aqui, irmãos, é que Deus ele pode permitir a morte prematura dos seus servos como um escape, né, das calamidades piores do que a morte. Então, irmãos, a Bíblia nos diz então que Enoque andou com Deus, né? Então essa é uma declaração que faz distinção entre Enoque e os seus contemporâneos, né? Dando a entender que não havia naquela época ninguém que andava com Deus, né? Então quando a gente faz uma conexão com Judas 1, 14 e 15, que nós acabamos de ler, né? Nós podemos dizer o quê? Que Enoque
ele presenciava a iniquidade em grande escala entre a sua geração, né? Denunciando e condenando aquelas pessoas. Então, irmãos, nós temos que entender então o processo de glorificação, né? Como que ocorre o processo de glorificação? Quando a gente vai lá para 1 Coríntios 15, 22 e 23, diz assim, ó: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, primeiro Cristo, né? Cristo é o primogênito dentre os mortos. Cristo ele foi o primeiro a ressuscitar. Depois, o que? Os que são de Cristo na sua vinda. Né? Então, essas passagens, irmãos, elas mostram para a gente que no futuro, todos os que estão em Cristo serão o quê? Vivificados. Dessa forma, não tem como Enoque ter recebido a glorificação do corpo antes de Cristo. Né? Lá em Hebreus 6, versículo 20, diz assim, ó: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, Jesus, ele é o primeiro a ser ressuscitado à esfera celestial. Né? O que é precursor? Né? Precursor é o que vem na frente. Né? Se outro antes de Cristo já houvesse inaugurado esse caminho, né, tendo sido já levado para o céu, então o escritor de Hebreus está mentindo, então. Falando agora, irmãos, um pouquinho sobre Elias, né? Vamos lá para 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, que diz assim, ó: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Então, irmãos, uma das coisas que é preciso ser esclarecida, né, é que Elias ele foi trasladado por um redemoinho, né, e não por um carro de fogo. O carro de fogo ele fez a separação entre o ministério de Elias e o ministério de Eliseu. Né? Então, irmãos, a Bíblia ela não está dizendo que Elias foi levado para o céu. Né? A Bíblia diz que Elias subiu ao céu, ou seja, da mesma forma como fez com Enoque. Né? Deus o trasladou para o Hades para não ver a morte. Elias ele foi trasladado em algum momento, né, durante o reinado de Jeosafá, né, porque o ministério de Elias ele se concentrou no reino do norte, né, nos reinados de Acabe e Acasias. Né. Se a gente nesse período aqui comparar os reinados de Judá e de Israel, né, a gente vai ver que Jeosafá ele reinou de 870 a 845 em Judá, né, lá em Israel era Acabe, que reinou de 873 a 852. Eu vou deixar esse quadrinho aqui na descrição, né, do vídeo para poder facilitar o entendimento. Depois em Judá, depois de Josafá veio Jeorão, que reinou de 851 a 843. E lá em Israel, né, era Acasias, de 852 a 849. E depois vem Jorão, de 849 a 840. Então, irmão, nós temos, então a Bíblia então tem uma prova de que Elias estava vivo após a morte de Josafá. Né? Depois do episódio da subida, ele envia uma carta para Jeorão. Né? Vamos ler lá em 2 Crônicas 21, versículo 5, que diz assim, ó: da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, e porque também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá, e constituíram para si um rei. Por isso Jeorão passou adiante com os seus príncipes e todos os carros com ele. Levantou-se de noite e feriu aos edomeus, que o tinha cercado, como também aos capitães dos carros. Verso 10. Todavia os edomitas se revoltaram contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbna se revoltou
contra o seu mando, porque deixaram o Senhor Deus de seus pais. E ele também fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Então, irmãos, Elias, então, ele estava vivo e ativo como profeta, desta feita para o rei de Judá, né? Então, por causa do proceder iníquo adotado pelo rei Jeorão de Judá, Elias escreve uma carta expressando o que? A condenação de Deus. Elias estava vivo na terra pelo menos 5 anos depois de ter tido a experiência de carruagem de fogo, né? Então Elias ele não avisou pessoalmente a Jeorão, né? Mas ele estava a par dos assuntos para escrever uma carta de repreensão pelo proceder que Jeorão adotou, né? Proceder este que Jeorão adotou muito depois de Elias ter tido a experiência na carruagem. Então Elias, ele sabia do proceder de Jeorão porque ele estava vivo, né? Então, irmãos, partindo já para a conclusão do estudo, né? Então, de fato, Enoque e Elias estão mortos, né? Estão no mundo, hoje eles estão no Hades, no mundo dos mortos, né? Pois como humanos, eles morreram fisicamente, né? Estando vivos do ponto de vista de Deus, né? O qual a seu tempo os trará de volta à vida na terra por meio da ressurreição dentre os mortos, né? Nem Enoque, nem Moisés, nem Elias estão vivos atualmente, né? Mas eles virão a ser ressuscitados, né, na volta de Cristo e vão reinar com Cristo durante 1000 anos na terra, né? Então não só Moisés, Enoque e Elias, mas muitos outros santos fiéis, né? Eles serão trazidos à vida e receberão o cumprimento da promessa, né? Lá em João 3, versículo 13, diz assim, ó: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Lá em Apocalipse 4, né, 1 e 2, diz assim, ó: Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então João ele foi arrebatado em espírito, né, até o céu. Mais interessante que Deus não mostrou para ele Elias e Enoque, né? Então, ou seja, nenhum homem, irmãos, herdará a eternidade sem o resgate de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, concluindo, né, Enoque e Elias estão no Hades, aguardando o momento da ressurreição, que será operada na volta de Cristo. Amém, irmãos? Então aqui a gente encerra o estudo. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Caso haja alguma dúvida, os irmãos podem deixar aí nos comentários. Se você também quiser fazer um comentário a respeito do vídeo, também fique à vontade. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like. Se você também puder compartilhar o vídeo também com outra pessoa, peço que compartilhe. Caso você não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Aguarde aí a postagem de próximos vídeos, né? Obrigado então a você que assistiu o vídeo até o final. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.